boa tarde, Estados Unidos, boa noite, Brasil, boa noite, Europa. Sejam todos bem-vindos a mais uma live desse Instagram. Vamos esperar alguns segundos até o Instagram entregar essa live para mais pessoas. Seja bem-vinda, Regina, seja bem-vinda, Valéria. Me ajude enviando esse aviãozinho aqui, olha, para os seus contatos. Vamos espalhar essa live, vamos espalhar notícias boas, vamos espalhar cura emocional por esse Instagram. Já tô esperando aqui a Elisângela entrar pra gente começar esta live, mais uma live. Saudades, Valéria, mais uma live. Eu tô numa sequência de 51 lives no Instagram. Comecei o ano passado em novembro, hoje é a live 34. Hoje é a live 34. A maioria das lives eu faço sozinha e às vezes eu trago convidadas. Eu tive uma live em junho, mês passado. Nós fizemos uma live em 4 mulheres. 4 mulheres. Eu, uma hipnoterapeuta, eu que sou hipnoterapeuta, uma amiga psicóloga, uma psicanalista e a outra enfermeira e terapeuta. Nós 4, nós nos conhecemos em formações de cura emocional. E aí eu trouxe uma live também falando sobre a cura. Foi a live de maior participação, 4 mulheres falando sobre cura emocional. A Elisângela já chegou aí. Elisângela, só um minuto que eu vou mandar esta live para mais pessoas assistirem, participar com a gente. Você também, Elisângela, você pode aí, nesse aviãozinho que tem aí embaixo, do lado direito da tela, e você vai mandando para as pessoas. Eu tô mandando para a Glória, mandei para o Douglas. Vamos ver se as pessoas entram aqui. Tem bastante contato aqui. Vai mandando. Só seleciona, fica tudo azulzinho. Pra Laide, ó. Mandei pra Laide. Pra Ana Paula, pro Mizinha. E pra outras pessoas que não são o Marcos. Alguns fazem parte da família. E outros pra Bia, a Pri, a Adriana. Vamos lá, nossa, tem bastante, uma lista que não dá pra mandar pra todo mundo, mas já mandei. Ó, Elisângela, você entra aqui, ó, nesse aviãozinho aqui e vai ticando o nome das pessoas ali, ó, ticando e enviar. E aí essas pessoas vão receber uma notificação aí de que elas estão sendo... Aí, a Glória, já tá demorando, tia Glória. Eu achei que você ia ser a primeira foi a Regina, depois a Valéria. A tia Glória, a Adriana, aí, a Josi, a Aniele, o tio Eduardo. Muito bem, deixa eu convidar aqui a Elisângela, gente. Querer. Vamos ver se ela vai conseguir entrar, senão eu vou convidar novamente. Então, para você que está chegando aqui hoje, que ainda não conhece esse Instagram, veio a convite da Elisângela. Esse Instagram vai estar sempre falando de autoconhecimento, cura emocional, desenvolvimento humano, como podemos ser melhores a cada dia. Oi, Elisângela, seja bem-vinda aqui. Olá, aqui no Brasil, boa noite, né? Boa noite para todos que estão com a gente aqui participando da live. Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente. Olha, eu tenho 43 anos, a Elisângela tem 45. E olha as voltas que a vida dá, né? Como é importante crer em Deus e acreditar nos propósitos de Deus, né? Porque mesmo ela sendo casada com meu primo, é família do meu pai. E eu não tive o direito, me foi negado o direito de me relacionar com a família do meu pai. E até com meu próprio pai. Então eu me emociono quando eu olho para o que Deus tem feito nesse último ano, comigo e com as pessoas da minha família, a querida tia Glória. E através desse elo, né, ela levou até vocês esse conhecimento do meu trabalho de terapia e eu pude saber mais da sua história e eu fiquei emocionada em saber que você vai lançar um livro contando a sua história de superação. Então eu sou muito grata. Você não tem noção do quanto estar aqui com você hoje significa para mim. Obrigada, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Para mim também é muito importante, está sendo muito importante. E
Ai, me desculpe se eu me emocionar aqui, pedir a Deus para me conduzir, porque a emoção vem, né? Mas Deus é maravilhoso e já deu tudo certo. Eu também me emocionei, que eu seguro. Tem vezes que eu choro. Falar das minhas dores também não é fácil. Elisângela, eu quero que você seja muito bem-vinda e se apresente. Se apresente aqui para o pessoal. A sua idade eu já acabei falando, porque a gente tem quase a mesma idade, mas vivências diferentes. Quero que você me diga onde você mora no Brasil, qual a sua profissão, e estado civil, formação superior. Fala aí como se eu estivesse numa entrevista de emprego. Conte para nós quem é Elisângela. Então, me chamo Elisângela, né? Tenho 45 anos, sou militar. Esse mês de julho também, se Deus quiser, com a graça de Deus, completo aí de corporação 25 anos, né? Por misericórdia de Deus. E sou casada, graduada em educação física, sou cristã, mãe de 2 anjinhos. E agora, com tudo que Deus preparou, Deus tem preparado, né? Eu falo que é um portão que Deus abriu na minha vida, o meu esposo, minha família, do capítulo em um livro, ser coautora em um livro do Caos ao Legado, contando a minha história com meu filhinho. Legal. E você tem essa história que nós vamos falar hoje do que você escreveu, o capítulo no livro, relacionado ao Davi, que foi o seu segundo filho. Mas antes do Davi, você teve um aborto também, né? Eu gostaria que você contasse, eu nem sabia. Então, olha como é bom. Eu aprendo muito e eu cresço muito quando eu ouço a história das pessoas. Então, eu queria que você contasse como foi a história dessas duas gravidez, em que momento da sua vida e o que foi diferente entre uma gravidez e outra. Começar a gravidez da Vitória. Com 2 anos de casada, né, a gente, tanto eu quanto o meu esposo, nós já tínhamos o desejo no coração de sermos pais, de ter o nosso filho, né? E Deus nos deu essa graça, né? Eu fiquei grávida depois de 2 anos de casada. E tudo ia bem, estava indo tudo bem, gestação, cuidados, né? Tudo dentro da normalidade. E eu consegui chegar aos 5 meses de gestação, né? E foi de repente, assim, depois que eu completei os 5 meses, a gente já sabia que era uma menina, né? Escolhemos o nome aí de Vitória. E eu lembro, a gente tinha ido a uma confraternização familiar, né? E tudo bem, voltamos para casa, e à noite fizemos a nossa oração e fomos deitar para dormir, né? Descansar. Então, já tinha amanhecido, era por volta de 6 horas da manhã. Eu levantei e fui ao banheiro, né? E percebi que tinha algo errado ali. E quando eu vi, eu estava tendo uma hemorragia. Chamei o meu esposo e rapidamente fomos ao PS, ao pronto-socorro. E lá fui examinada. O médico me examinou e falou para mim: mãe,
você teve um deslocamento de placenta. A gente vai te internar, você vai ficar internada para segurar, né? E fiquei internada. E ele me falou que o hematoma, ele chamou de hematoma, né? Havia sido muito grande, né? Era um hematoma muito grande e ele falou, pode acontecer duas coisas. Ele me falou, eu não sei, Monique, aproveitar e falar, eu não sei se com todas as mulheres, as gestantes, todos os casos é assim, acontece assim. Eu falo do meu caso, o que aconteceu comigo, né? Eu não tenho formação, medicina, a parte médica, assim, não, mas eu conto o que aconteceu comigo, o meu caso, né? É importante falar disso, né, também. E então ele me disse, ou o hematoma vai parar e a gravidez continua, ou o hematoma iria empurrar a minha neném. E então fiquei internada, né? Foram 7 dias de internação para segurar no repouso absoluto. E a, minha, a minha mãe, a minha sogra e uma amiga, Vera, cuidavam de mim, né? Tinha os enfermeiros, a parte dos médicos, né? A enfermagem, os técnicos que cuidaram de mim, mas tinha um acompanhante ali, e era a minha mãe, a minha sogra e essa amiga Vera. Elas se revezavam entre elas, né, para ter sempre alguém comigo ali. E com muito amor elas cuidaram de mim, porque eu não tinha como fazer nada. Não tinha como. Era muito arriscado. E com muito amor, dedicação, carinho, elas cuidaram de mim ali, ficaram comigo ali, né? E Deus é tão bom também que, com o amor da minha sogra, dessa amiga Vera, a Vera, no dia que aconteceu, quando deu os 7 dias, a minha mãe estava comigo nesse dia, era o dia da minha mãe, né? E aconteceu numa madrugada, era quando completou exatamente os 7 dias de internação para segurar a neném, a Vitória. Era por volta de 3 horas da madrugada e eu comecei a sentir muita dor. Me contorcia assim na cama, eu não conseguia aguentar. E a minha mãe, ela lá comigo, né, ela já viu que se tratava de contrações, eu estava tendo contrações. Nossa. E chamou ajuda, começou a clamar a Deus. E quando o médico chegou, a minha bolsa tinha acabado de estourar. Então, o hematoma realmente... empurrou. Houve estourou a minha bolsa. E aí o médico, ele me examinou. E eu nunca esqueço esse médico, porque ele olhou para mim, né, após ter me examinado, e ele começou a chorar. Ele
começou a chorar, eu vi as lágrimas caindo no rosto dele. E ele falou assim, não tem mais o que fazer. Eu sinto muito. Eu sinto muito porque eu sei a sua dor. Porque eu acabei de passar por isso. A esposa dele, há uns dias atrás, tinha tido um aborto também. E ele falou para mim, mas confia em Deus. Confia em Deus que vai dar tudo certo. Então, eu fui preparada, né, para... Me levaram para a sala de cirurgia para fazer os procedimentos. Ele me falou também que... Me explicou. O neném, quando tem vida, ele ajuda no nascimento, né? O neném ajuda no nascimento. Quando não há mais vida, o esforço é todo teu. É você ali. E foi isso. Eu fui para o centro cirúrgico e lá foi um dia difícil. Eu chamo, depois eu comigo, né? Eu chamo esse dia, foi um dia cinzento na minha vida. Mas eu agradeço a Deus porque Deus nunca nos deixou sozinhos. A gente sempre foi amparado por Deus e Deus sempre colocou pessoas muito boas, maravilhosas para estar do nosso lado, para cuidar da gente, para nos ajudar. E foi um dia todo o procedimento, porque eu não tinha forças o suficiente devido a tudo aquele quadro. E ele explicou para mim que não tinha como ser uma cesárea. Eu precisaria passar por um parto normal. Teria que ser normal. De novo, eu falo que não sei se todos os casos são assim. Eu estou contando de mim, né? Como foi comigo. Então, tinha que ser o parto normal. Daí você tinha que ter forças no seu maior momento de dor, onde a gente não quer saber de nada, a gente só quer chorar. E ainda você precisava tirar forças físicas para fazer um parto, né? Eu não lembro se me deram a medicação, né, que induz o parto normal, tem isso, eu não lembro dessa parte, não recordo mesmo, mas foi um trabalho ali o dia todo. E no finalzinho da tarde, na metade do dia, eu consegui a Vitória, ela estava enrolada no cordão. E eu consegui, ela nasceu, né, um pouco ali, e eles viram que ela estava enrolada no cordão, e aí me falaram de novo, mãe, é com você, não tem como a gente ajudar, não tem como a gente te ajudar. Naquela época, isso foi naquela época, foi em 2013, né? Mas comigo ali, eles me disseram que não tinha como ajudar, tirar ela, né, usar alguma coisa. Eu tinha que expelir mesmo, tinha que ser um parto normal. E me deixaram descansar,
falaram para mim, olha, a gente vai te dar um tempo e, e para você descansar, depois a gente volta esse trabalho, né, o parto para finalizar e, e foi assim que aconteceu. Aí era tarde já, partezinha da tarde, e foi quando começou tudo novamente. E aí, final já estava perto de escurecer, e aí a Vitória nasceu, né? E, e aí eles me falaram dela, né? Como ela era, como ela estava, cabelinho dela, ela tinha bastante cabelinho, bem lisinho, ela estava toda formadinha, toda. Mas Deus é maravilhoso e Deus quis que fosse assim. E tudo que Deus faz é perfeito, né? Tudo tem um propósito. Tivemos força ali, continuou, né? Os procedimentos levaram ela, né? E fui para uma outra sala e daí foi para eu me recuperar, fui para casa. A parte da Vitória foi assim. Você já tinha, Mas vocês já tinham escolhido o nome dela desde o começo? já a Vitória, o Davi, engraçado, o Davi, quem escolheu o nome do Davi foi a minha sogra. É uma outra parte muito bonita. Mas foi a minha sogra que escolheu o nome do Davi, né? Depois nós entendemos o porquê e tinha realmente que se chamar Davi, era o Davi, o nosso Davi. Em que momento que a Glória, então, escolheu esse nome do Davi? Monique, eu e o meu esposo, eu tinha muitos nomes, né? O meu esposo é mais, ele, ele espera mesmo assim para ter a certeza, falar, não, é esse. Então ele segura ali para ele e não fala. Eu já saio, né? E eu escrevia nomes, pensava o nome de nós dois juntos. Foram muitos nomes que vieram. Mas. E aí, a minha sogra, ela já chamava o Davi de Davi. E aí, eu e o meu esposo, a gente olhava e falava, mas como Davi? Como de onde? Sogra Né? enxerida, né? Tia Glória enxerida. Descobri hoje. Não sabíamos ainda, né? Mas um nome lindo, né? Não tem. E só que ela ficava, né? Ia passando os dias, meses, tudo, e Davi para cá, Davi para lá, tudo. Só que eu e o Anderson não tinha decidido. Ah, sim, vai ser Davi. Não, isso foi bem depois. Foi praticamente uns dias antes do Davi nascer que a gente realmente falou, não, vai ser A Davi. E profecia vai se cumprir. é, É, entre a Vitória e o Davi, quanto tempo demorou? Pi- é, hum, você teve medo de engravidar outra vez? Ou você se deu esse tempo? Os médicos falam, quando você tem um aborto, você tem que esperar, se eu não me engano, acho que é um ano, no mínimo, para tentar de novo. Então, qual foi o período e qual foi o motivo que, se vocês decidiram esperar mais tempo? é, foi explicado para a gente, né, dos riscos, que realmente tinha que esperar. Eu não lembro o tempo pela medicina, né, não sei, mas
a gente não, no começo a gente respeitou esse tempo, mas depois não falou, vamos pedir a Deus e vamos seguir para Deus nos dar essa bênção. E foi assim. Ah, tá. E aí o Davi veio quanto tempo depois da Vitória? O Davi, eu gestei, fiquei grávida em 2019, né? Então, acho que 5 para 6 anos, por aí. E aí o Davi nasceu de parto normal. Como foi aí então a história, o começo aí da história do Davi? Nós não vamos poder dar muitos detalhes da história, porque até o final tem uma sequência. Gente do céu, tem 1 milhão de anotações para não me perder na história da Elisângela. Então eu vou seguir nas minhas perguntas aqui. Mas no que você puder falar da questão de como nasceu o Davi, né? E de quanto tempo, se foi a gravidez completa. E aí os detalhes, aí você mesmo pode falar, né? Os detalhes tá nessa coautoria, que a gente vai falar lá na última questão, a gente vai falar onde conseguir esse livro, né? Em que parte que está a sua participação. Mas eu queria entender, então, se a Vitória, você não tinha sentido nada, era uma gravidez tranquila, até um dia que houve uma hemorragia. E o Davi, como foi a gravidez do Davi? Foi tranquilinha? Nasceu parto normal? Como foi? Não, o Davi foi. O Davi, ele foi prematuro, né? No livro eu coloco lá certinho o tempo do nascimento dele, né? Mas foi um parto prematuro, de risco para mim, para ele. Os médicos não acreditavam que eles disseram que pelo menos um de nós eles iam perder ali, né? Ou eu ou o Davi. Eles não acreditavam que os dois fossem ficar vivos. Teve algum sintoma que levou esse parto prematuro? Você teve uma hemorragia outra vez ou foi alguma dor? Qual foi o sintoma que levou? Não, eu tive uma pré-eclâmpsia, Monique. Ah, tá. Eu tive uma pré-eclâmpsia. Tá. Depois você dá os detalhes, tá no livro, mas fala pra gente qual o tempo que ele nasceu, quantos meses que ele nasceu. Foram 27 semanas. 6 meses, né? 6 e meio, quase Isso, 7. isso. Ele tinha. Eu não recordo assim dos dias, porque a gente faz uma contagem, né? E o Semana, médico. Eu sempre fiquei é, meio perdida aí. dá quase 8. Então, Então ele tinha 7 meses. E aí eu queria entender, aí vem a pergunta, né, do livro, né? É, porque o nascimento do Davi eu soube, né? Eu tinha contato, tenho esse contato à distância, né, com a tia Glória. Eu passei a ter contato com a família do meu pai, que a Glória é irmã do meu pai. Meu pai já faleceu novo até, né? Com parada cardíaca. Então eu passei a ter contato com a família do meu pai depois de adulta, porque até na minha infância e na minha adolescência não era permitido. Não era sequer permitido falar o nome do meu pai na minha casa, né? Então eu realmente eu era tentaram, né? Minha mãe tentou matar o meu pai dentro de mim, mas não foi possível. Então, eu sempre tenho contato com a tia Glória através do WhatsApp, né? Através das redes sociais. Então, eu soube do nascimento do Davi. Ele teve algumas internações, ele teve algumas complicações. E a Elisângela vai contar isso lá. A gente não pode contar tudo aqui, porque senão não haveria o propósito do livro. A mensagem aqui, eu já trouxe aqui a Fernanda Pires. O ano passado, se eu não me engano, foi em novembro que nós fizemos uma live. Tô tentando lembrar. Acho que foi em novembro que nós fizemos a live A Cabana, que a Fernanda conta a história de superação dela do luto, de perder o pai e perder a mãe. E cada um tem uma maneira. Para a Fernanda, ela precisou ir ela mora na Espanha e ela precisou ir a São Paulo participar
de um evento de cura interior com uma pessoa que ela se conectou muito e ela acreditou que aquela pessoa poderia entender a dor dela. Então ela teve esse momento, ela se, assim, dissolveu a dor dentro dela somente depois de passar por esse evento presencial, por essa imersão, né, que eu acho que era sexta, sábado, domingo. E aí eu fiquei surpresa, porque a maioria de nós, para superar, como superar a dor do luto? Luto não passa nunca. Não passa. Não passa, não existe um tratamento para o luto. A gente aprende a conviver com a ausência. E cada um de nós é diferente. Então, quando a tia Glória contou que a Elisângela ia escrever uma participação no livro, eu fiquei maravilhada. Olha que incrível. Para a Elisângela, fez sentido. Para mim, vocês não precisam não perguntar, né, gente? Eu vou fazer uma live. Eu vou pôr a boca no trombone, porque eu sou essa. Eu vou falar para todo mundo. Algumas pessoas vão falar. Outras pessoas vão encontrar na escrita a sua cura. Então, eu queria entender, Elisângela, quem, quando, onde... De onde surgiu essa história de livro? De onde surgiu? Conta pra gente. É engraçado, né, Monique? Porque quando o Davi, né, antes do Davi ter a primeira alta dele no hospital ali, eu soube de mães, né, pelo menos uma mãe que escreveu um livro sobre mães de UTI. Uau. Deve ter inúmeros livros, né, nesse sentido. Mas era algo que eu falei, meu Deus, como? De que forma? Não está no meu alcance, né? Mas foi até... a gente fez muitos amigos no hospital, né? Sempre fomos muito bem tratados lá, acolhidos. Então, alguma conversa, atendimento do meu filho, houve esse momento de uma médica. Todos lá são muito importantes para a gente, mas essa médica, ela trouxe isso do livro. Fisioterapeutas, sabe? Um pouco deles ali, num consolo, um atendimento que dava para a gente, chegava num assunto referente a contar a história, né? Só que eu ouvi ali e falei, né? Imagina, como isso? Tá, fomos para casa. Deus deu a graça da gente ir para casa com o nosso filho, né? Era uma espera muito grande de chegar em casa com o Davi. E o tempo foi passando. E isso acalmou dentro de mim, né? Tinha os cuidados com o meu filho, né? Então isso ficou um pouco para depois. Adormeceu ali, né? No meu coração. Só que depois reacendeu, né? Eu falei assim, conversando com uma físio também do hospital, através de mensagem, com a técnica de enfermagem que cuidava do Davi, uma das meninas, que ficou muito amiga nossa, a Francis, e eu comentei com ela. Falei, Fran... E comentei com ela, né? Só que eu não tinha noção do que era escrever um livro, a proporção, valor, todas essas coisas, né? Não é simplesmente, vou escrever, tem tudo. E foi quando apareceu, né? E ficou ali. Mas vai dar certo, e orando, buscando de Deus.
tudo Deus na frente, eu coloco tudo Deus na frente porque sem Ele nada existe, nada é, né? E fui visitar uma amiga, a Bia, e lá contei mais ou menos para ela tudo e através dela, Deus veio através dela assim e me reacendeu isso. Ela me chama de Celinha, né? Um apelido de infância, uma amiga de infância. Uhum. E aí ela falou, Celinha, você pode escrever? E foi ela que me apresentou os donos da editora, me trouxe eles, né? E foi através dela que Deus cumpriu isso na nossa vida. Olha que interessante. Aí você estava falando sobre escrever um livro. Todos nós, acredito que todos nós, eu nunca pensei em escrever um livro. E agora, já depois de você, eu pensei, eu quero escrever um livro. Histórias para contar, todos temos. E eu Todos achei, porque eu falei, e ela me disse, né, Celinha, escreve. Primeiro começa, eu vou fazer um livro para minha cabeceira de cama, né? O meu livro, a minha história, eu vou ler ali quando eu quiser, tudo. E eu falei, sim, é verdade, é um começo. Quem sabe, né? E, e, e tudo, e Deus veio assim rapidamente e não foi uma porta, foi um portão mesmo assim que se abriu e tudo aí, aconteceu. quando você falava assim, eu escrevi um livro, como assim um livro? Aí parecia, eu anotei aqui, eu faço anotações. Parecia inalcançável. Assim como muitas pessoas aqui nessa live, pode não ser um livro, pode ser algo que alguém um dia fala para você, a semente é lançada. E você talvez não está preparado naquele momento. E você pensa, não é para mim, não sou eu, ou está muito longe, ou é inalcançável. Então, depois, com o tempo, isso foi lá no hospital, a Elisângela ouvia muito isso. Depois, Davi viveu pouco mais de 2 anos. Então, ela ficou ali dedicada, né? Era exigido, né, 24 horas de atenção, de cuidados da saúde do Davi. E aí, depois que ele partiu, a semente plantada, ela vai em algum momento brotar. Então, eu achei lindo. E aí, eu vou ler alguns comentários que o pessoal está escrevendo bastante. Eu vou voltar aqui, gente, lá no começo, porque eu quero honrar cada comentário. Quero que a Elisângela saiba também o que as pessoas estão dizendo aqui, que está lindo. Quer ver? Tem uns textos aqui. Parabéns, a Regina. Parabéns por toda essa superação. Deixa eu ver aqui. A Gabi, minha amiga, minha irmã, que orgulho de você. A Valéria, parabéns, prima. Qual das primas? Valéria. A Glória, a Glória Guerreira. A, a família Borba abençoada. Paz de Deus, Deus abençoe você. A Gidiane Ribeiro, que orgulho. A Gabi Pavanello, muito orgulho de você, Deus abençoe. A Regina LS Garcia, sejamos girassol na vida de alguém. A Karen Meyer, os desígnios de Deus são perfeitos. Muito lindo ver a Elisângela transformar o luto dela em fonte inspiradora de força, perseverança e fé. Patrícia Vieira, oficial. Essa abordagem é muito importante quando você estava falando das mães da UTI. Essa abordagem é muito importante para nós mães de UTI. E agora mãe de anjo. O meu anjo faz 3 meses que foi morar no céu. Patrícia, estamos aqui, viu? Precisar, só me manda o inbox, porque existe cura para todos. Cada um é importante respeitar as diferenças. Assim como eu contei, a Fernanda Pires, ela demorou mais de 2 anos para se curar do luto dos pais dela. E às vezes, a maneira como as amigas dela, algumas pessoas próximas a ela, tratava ela de maneira de que já deu, a vida continua. E não é legal, não é legal. Eu não tive um pai como a Fernanda teve. Um pai maravilhoso, que era o melhor amigo dela. Eu não tive. Então, jamais vou julgar
a maneira que ela lidar com a perda. Eu tive um pai ausente e eu sofro com a ausência do meu pai. Porque eu tive um pai ausente em vida e agora, forever, né? Agora já não existe possibilidade. Então, fica firme aí, viu, Patrícia? Se precisar de algo, estamos aqui. A Regina LS Garcia, eu sou mãe de UTI. A Karen Marquisete, muito orgulho dessa força da Eli e do caminho que Deus tem tomado para isso. A Regina LS Garcia, eu tenho tanto orgulho de você, Elisângela. A Patrícia Vieira, que força você está passando para nós. Olha que incrível. A Gidiane Ribeiro, que incrível. Isso é verdade, Monique. Todo mundo tem história que pode transformar pessoas. A Patrícia Vieira, verdade, pode impactar vidas. Gidiane Ribeiro. A Elisângela, na nossa vida como autora, foi uma confirmação na nossa vida como editora. A Karen Marquisete, inspiradora. A Naide, a pastora Naide, é da Bahia, amiga minha, paz seja contigo. A Dani Paulino, Eli, você é um exemplo de fé. A Marisa Alonso, como é bom te ver assim, minha irmã guerreira. A Glória, mamãe, em todo o tempo, o Senhor nos sustentou. O Espaço by Vivi, Elisângela, você é uma grande mulher. E Deus tem muitas coisas para você ainda, guerreira desde quando te conheci. Como é importante falar, às vezes falar, outras vezes escrever. Os comentários, olha quantas pessoas estão aqui. E realmente, depois que eu tive a reunião com os donos da editora, e ele me passou que é possível, e Deus me fez sentir alegria, foi assim, de imediato, né? Eu senti da parte de Deus que era o momento, né? E conversamos, né? Tratamos de todas as coisas. E aí ele falou: agora eu preciso da sua história. Você escreve, né? Coloca no papel que a gente precisa agora da tua história, né? E quando eu comecei a escrever, começo foi difícil, porque vem toda a emoção, é um turbilhão de sensações, de pensamentos. E no começo, voltar um pouquinho, eu lembrei, o Davi ele foi de 6 meses, Monique. Foram 6 meses, e que eles falam de, me perdoe aí se o tempo estiver errado, 27 semanas e acho que 2 dias. O que está que a gente tem no papel, né, do hospital. Então, e para escrever, o primeiro dia que eu tentei escrever, eu não consegui. Eu parei e falei, Senhor, pedi, e eu orava, eu pedia a direção, pedia a Deus, porque é um capítulo, né? E não tem como você colocar tudo ali. Foram quase 11 meses para a primeira alta do Davi, né? Então, para colocar ali no papel, eu pedi que o Senhor me trouxesse o que eu poderia contar, escrever para levar para as pessoas, para ajudar. Porque quantas mães, pais, avós, tios, a família passam por situações assim piores, parecidas. Então, eu pedi a Deus que me ajudasse, Senhor, se é da tua vontade, me traz o que é que eu preciso falar, que eu preciso escrever, para que quando a pessoa leia, sinta realmente os milagres de Deus, né? Que a gente pode entregar a nossa confiança toda para Deus e
esperar que o melhor, Deus só faz o melhor pra gente, tudo que tá escrito para a nossa vida se cumpre, né? E Deus faz tudo acontecer, Deus é muito misericordioso. Então eu comecei, no segundo dia, eu comecei a tentar escrever e como eu falei, eu orava, eu pedia a Deus uma guia, uma direção. E começou a sair. Comecei a escrever, me emocionava, chorava, depois eu retomava. E foi assim, até conseguir entregar para a editora o meu capítulo, né? E tem um limite, né? Então, porque talvez se fosse escrever em detalhes, demoraria muito mais tempo para escrever, para reviver toda a história, mas de qualquer maneira também é difícil, além de você ter que lidar com aquelas emoções, ainda fazê-las caber, fazê-las caber no espaço que você tinha. Eu anotei aqui que a neurociência, eu sempre estou falando aqui sobre psicologia, ciência, cura emocional. A neurociência, ela explica, né, que o escrever, ele é terapêutico. Então, algumas pessoas vão se curar falando. Nem todo mundo consegue falar o que sente abertamente. Até por medo de julgamento. Porque um sentimento comum das pessoas enlutadas é não querer mais viver. Esse é um sentimento comum, mas nem todo mundo vai assumir isso, porque é o medo do julgamento, do que as pessoas vão dizer. Independente da sua fé. Independente. Nós passamos por isso. O começo de tudo foi... É difícil para qualquer pessoa, é difícil. O luto é um escuro. Não tem como, eu acho que só Deus explica exatamente o que é o luto. Porque não tem fim a dor, não tem fim. Deus te ensina a você dormir, levantar no outro dia. Deus te dá força e você vai seguindo. Cada dia é um novo dia. Porque se não for Deus, você realmente não consegue. Não consegue. Quando aconteceu, quando Deus... quando o Davi foi... eu realmente me fechei. Eu não queria mais... a gente passou por isso, né? De não querer mais nada. Eu, meu esposo... Eu queria ficar dentro da minha casa, sem nem a minha família perto de mim eu queria. Eles vão saber disso agora, né? Mas porque você acha que acabou. Eu falei, meu Deus, um pedaço de mim, o meu filho, que eu pedi para Deus, Deus me deu. E eu tive que ficar sem ele. Eu não era um questionamento, sabe? Porque tudo que Deus faz é perfeito, tudo, tudo. Não importa se é uma dor que você passe, uma alegria, o que Deus faz é perfeito. Então, mas eu me vi ali, eu falei assim, como vai ser o amanhã? Como eu vou acordar e eu não vou ter o meu filho do meu lado? O cheiro dele, o contato com ele, né? E eu me fechei. Eu não queria falar com ninguém. Eu recebia mensagens, as pessoas me procuravam, queriam me abraçar, queriam nos consolar, mas eu me fechei, né? Eu falei, acabou, não tem mais nada, não quero mais nada. É o fim. E na escrita, eu entendi, através da escrita, o Senhor me mostrou que é possível. Não é o fim, é o começo. É um começo. Você olha a parte espiritual, né? E você enxerga, e Deus me fez ver que era um começo, né? E hoje eu vejo que através da escrita, o que Deus me trouxe para escrever, isso me transformou.
E as pessoas, eu fui aos pouquinhos me permitindo a responder as mensagens, a retribuir o abraço, né, que as pessoas nos deram, nos dão até hoje. Mas se a gente não vigiar, se a gente não cuidar, a gente realmente fica dentro de casa, no quarto escuro, porque realmente é muito forte essa parte do luto para quem vive. É uma coisa que, né, não tem como. Então eu consegui, como eu falei através da escrita, eu comecei a novamente ter o contato, me permitir o contato com as pessoas. Voltei ao meu trabalho, que eu estava sem trabalhar, eu não conseguia, é outra coisa que eu achava que eu não ia conseguir mais fazer, né? Era trabalhar. E isso foi melhorando, né? Foi melhorando e aos pés de Deus, orando, buscando a Deus, Deus dando força. E foi indo, isso foi melhorando. E foi uma transformação assim. Hoje eu enxergo que o outro lado do luto, né? Que não é o fim ali, é um começo para a vida eterna com Deus. É. Inclusive, as pessoas que eu atendo, né, para o luto, eu sempre faço uma meditação guiada, porque saber, todos nós sabemos, que a vida termina. Todos nós sabemos, isso é consciente, isso é a única certeza que nós temos na vida. Mas emocionalmente, como é difícil aceitar o momento que ela acontece. Porque, olha, a mesma dor que você teve do Davizinho, ele viveu 2 anos e foi pouco, você tinha planos, mas é a mesma dor que Fernanda sentiu com o pai dela, né? Que viveu uma vida inteira, nunca é suficiente, a gente não quer, porque a gente ama, a gente não quer. E nessa meditação, eu sempre coloco isso, porque é real. E a pessoa, quando ela ouve, e ouve repetidamente, ela vai se curando de que não é errado você seguir adiante. É uma culpa também. Ao mesmo tempo que algo morre dentro de você, de fato, você perde a alegria de viver. E, por outro lado, você se sente culpada em viver, porque ele partiu e não eu. Então, é uma culpa comum que as pessoas sentem. E nessa programação, eu falo, eu acho muito bonito. Eu me emociono quando eu faço com as pessoas, porque ali a gente fala. Até, inclusive, teve uma moça que ela perdeu a mãe também. E eu falo, no texto, fala assim: imagine sua mãe aí do seu lado agora, o que ela mais desejaria? Que você fosse feliz, que você cumprisse os seus sonhos. E aí depois ela me contou que a mãe dela falou que ela mora aqui nos Estados Unidos, a família no Brasil, e a mãe já tinha falado uns meses antes, a mãe morreu de parada cardíaca, algo inesperado. Quer coisa mais inesperada do que um acidente? Uma parada cardíaca? Ninguém tá esperando, gente. É um choque muito forte. Então, mas a mãe dela, ela se lembrou de que a mãe dela tinha falado uns meses antes que ela tinha que cumprir os sonhos dela, que a família estava orgulhosa, que ela estava morando nos Estados Unidos. Então é isso, é saber que você não deixa de amar o outro quando você segue a sua vida. E entender que se você ficou, é porque existe um propósito na sua vida. E aí você encontrar um novo sentido. Então, olha, essa live, Elisângela, está te trazendo apenas uma gota de todo o oceano que Deus tem. Porque tem aquele versículo que diz que os planos de Deus são maiores e melhores. Maiores e melhores. Então, o livro ainda não saiu, mas eu tenho certeza que ele vai chegar muito longe. A Camila Neves escreveu aqui: Davi foi exemplo de garra, força de vontade de viver, um pequeno, grande guerreiro.
Nunca me esqueço de vocês. Que Deus abençoe vocês sempre. Um grande abraço. A Adriana, sua cunhada, você foi a melhor mãe que o nosso anjo Davi poderia ter. Hoje você inspira pessoas e sabemos que tudo tem o seu propósito. Falando sobre a melhor mãe, outra coisa, manicure. Tava na manicure, a manicure chorando porque estava aqui nos Estados Unidos e a mãe morreu no Brasil, na Bahia. E aí eu conversando com ela e eu falei, ainda que outra culpa, a gente sempre acha que poderia ter evitado ou feito algo mais. E aí eu falava assim para ela, ainda que você fosse médica, poderia você salvar a sua mãe? Porque se fosse assim, nenhum médico morreria. Nem filho de médico, nem parente. Então são coisas assim que às vezes a gente racionalmente a gente sabe, mas a gente precisa trabalhar emocionalmente. A Renira Artacho, sim, a live vai ficar gravada com certeza. Renira, todos vocês que estão aqui, não se esqueçam de mandar aqui no aviãozinho. E depois, tá no meu perfil, tá no perfil da Eli. Mande para todas as pessoas enlutadas. Existe uma multidão. O luto sempre foi doloroso e sempre foi delicado de lidar. Mas depois da pandemia se multiplicou, porque milhares de pessoas acabaram partindo por tema do Covid. A Patrícia Vieira falou, eu estou percebendo isso agora, eu não gosto de escrever, mas de um tempo para cá eu estou escrevendo, porque como você mencionou, algumas pessoas cobram coisas que para nós enlutados fica difícil. Eu sou grata quando alguém é sincero comigo. Quando manda para mim, essa moça que perdeu a mãe disse assim, olha, eu viajo, estou sempre feliz com as minhas amigas, mas eu não tenho coragem de dizer dos pensamentos suicidas. Que bom que ela falou para mim. Que bom. Encontre alguém que você possa falar. E se você não tiver essa segurança, fale com uma terapeuta, porque a terapeuta a gente conta as histórias, tá? Mas a gente não fala o nome. A gente tem que contar para mostrar para vocês que é possível. E eu fico realmente muito, muito grata quando as pessoas confiam a mim o mais profundo sentimento delas, gente. Porque elas estão se dando a oportunidade de se curar. A Patrícia Vieira, Eli, você pontuou algo muito importante. Durante esse momento que estou passando, sempre lembro de você. E algo que fiz de imediato foi me conectar com Deus para não enlouquecer. Uau! Você está entendendo, Eli? A Valéria agora ela se retratou. Parabéns para as duas primas. Eu faço umas graças que é para aliviar aí. Daisy Demarte, você é exemplo, Elisângela. Parabéns pela força, fé e obediência ao Senhor. O Alessandro, seu cunhado, força cunhada, que Deus conforte o coração de vocês. A Regina Garcia, o Davi escolheu você para ser mãe dele. A Denise Guzmão, a Denise, parente. Não é o fim, é o começo. Muito preciosa essa frase. Dan Esdra, já vou comprar o livro. Dan, eu também, esqueci de mencionar, pessoal. Eu moro nos Estados Unidos, na Califórnia, e eu quero esse livro aqui, eu faço questão. Já vou comprar o livro. Elisângela, ótima pessoa. Estamos com você. Deus tem um propósito em sua vida. A Karen, esse livro será um sucesso. A Regina Garcia. Sua mãe tá aqui, Eli? Não. A mãe não tem Instagram, né? Não tem. Não tem. A mãe. Depois você mostra pra ela, tá? Depois eu mostro para ela, para o meu pai. Eles vão amar ver a sua live. A saudade, depois eu vou te ensinar como salva a live no computador. Você pode salvar no computador e deixar lá na casa deles para eles assistirem quantas vezes eles quiserem. A Regina, a saudade será eterna, mas os momentos vividos ficarão para sempre. Regina, também tem um trecho na meditação que eu faço para o luto que diz exatamente isso. Que se a gente pensar, todas as nossas memórias do passado não estão mais conosco. Aquele aniversário de infância, a Elisângela se formou na faculdade, toda aquela formatura, aquela festa, não está aqui hoje. Está onde? Está nas memórias. E não deixa de existir dentro de nós. Então é muito bonito como a maneira como esse texto é contado, essa narrativa é contada. E aí, para vocês que estão na live que são cristãos, eu vou te dizer como se fosse uma oração, tá? É feito todo é um texto demorado, cansativo,
mas é exatamente para entrar nas suas emoções e te convencer lá dentro de que ainda tem vida para viver. A Glória falou que a Denise é a nossa prima. A Kelly, Deus abençoe sempre vocês e conceda cada vez mais forças para seguir a missão. Vocês são exemplos de fé, amor e fidelidade com Deus, apesar das lutas. Davi vive na eternidade e segue a missão lá no céu. E aí, Elisângela, então nos fale mais, então, onde, né? O quanto custa o livro, onde nós vamos encontrar esse livro, de que maneira? O livro o valor de R$ 59,90. O livro pode pegar comigo, né? Através dos meus contatos, né? Para quem te conhece aí, né? Você mora em que lugar mesmo de São Paulo? A gente está na Vila Ema, São Paulo, Vila Ema. Tá, São Paulo, Vila Ema. E aí, pega com você, mas se alguém tiver aqui nessa live e não sabe onde te encontrar, vai ter um lançamento, não vai ter? O lançamento será sexta-feira, dia 14, né? Agora, a partir das 17 horas, lá em Alphaville. E depois pode conseguir comprar comigo o livro. Aí nós vamos vai ter as informações, né, nas redes sociais, tudo direitinho. É porque existe todo um protocolo, né, Isso. pessoal, da editora. Então, está sendo feita divulgação diária. Sexta-feira vai ser o lançamento. Ela vai divulgar o local, o endereço, quem mora em São Paulo, quem está próximo. Mas depois ela tem também uma cota dos livros impressos para estar distribuindo. E já que tem o Instagram da Elisângela aí, ó, é só mandar quem for daqui dos Estados Unidos que está assistindo essa live. Depois eu vou ver com a Elisângela, porque olha, o correio não é muito barato internacional. Às vezes é quase o mesmo preço mandar 1 ou mandar 5 livros, né? Então, às vezes pode mandar até um pouco mais. A gente vende aqui nos Estados Unidos também. Eu ia comentar uma coisa que eu não deixei muito clara, que a gente não falou. O livro é uma coautoria com 21 pessoas. Então, claro que eu vou querer o livro para conhecer em detalhes a história da Elisângela, que eu não conheço, né? A história do Davi, que eu não conheço em detalhes, mas também nós vamos ver histórias no total serão 22 pessoas. Isso. Comigo são 22 histórias, né? E realmente, Monique, tá fantástico, o livro tá incrível. Uma história mais linda que a outra, de transformação, de superação, de fé, de milagre, tem tudo ali. Então, vale muito a pena, adquirir o livro. É uma atualização do livro de Atos. A gente continua contando histórias e vai se fortalecendo. Quantas mais histórias teremos ali, né? Tinha um pastor que ele sempre pregava na igreja, ele falava assim, 2 coisas ele falava. Quando eu estou em uma situação difícil, eu sempre pergunto para Deus, qual é a lição eu preciso aprender? Porque eu quero aprender rápido. Eu não quero sofrer muito. Então ele perguntava para Deus qual era a lição que ele tinha que aprender. E a outra coisa, ele falava assim, não existe coisa melhor do que você aprender com o erro, no caso do erro do outro. E aquilo fez muito sentido para mim. Se eu começar a observar as pessoas, eu vou aprender muito com elas. E não no erro, mas aqui na superação. Outra coisa também, na minha vida pessoal, estou sempre falando aqui nas lives, olhar para o outro me ajuda a me fortalecer nas minhas dores. Porque eu sempre vejo que alguém está em situação... Quando a gente está numa situação, seja um relacionamento... eu tive um casamento de 10 anos, um divórcio, que vergonha eu senti. Depois de 10 anos dar errado, os 2 cristãos, enfim. Para eu sair, tive até crise de ansiedade, que eu nunca tinha tido na vida. Eu entrei em choque comigo mesma. Eu quis separar. Mas é difícil.
Mesmo você querendo, é difícil. É uma derrota. Eu entendi como uma derrota. Então, como eu ia sair daquela crise de ansiedade? Olhando para o outro. Olhando que eu não estava entubada no hospital. Olhando que eu não estava enfrentando um câncer. Então, eu sempre, na minha vida, eu sempre uso, eu aplico isso, sabe? A dor do outro parece que eu vou morrer de dor, de decepção e de vergonha. Mas quando eu olho para a dor do outro, a minha é nada. Então, esse livro, 22 histórias de superação, ai, vai ser maravilhoso. Isso. Vai ser maravilhoso, vai ser muito bom conhecer a sua história. Em que capítulo que está a sua história, Elisângela? O meu capítulo é o número É o 6. 6. Capítulo número 6. Tem uma outra Elisângela no livro, né? Oi, vamos falar, vamos falar. Tem outra Elisângela, não se confundam. A Elisângela Nóbrega, capítulo 6, gente. São duas. Mas todas as histórias são incríveis. E são realmente superação mesmo. Deus ali em tudo. Eu vou começar pelo capítulo 6, porque, sinceramente, depois eu leio as outras. Eu gosto, eu aprendo muito, né? Até nos meus atendimentos, na minha terapia, nos atendimentos de terapia, porque o que eu falo para o outro, eu não sou uma pessoa que eu falo, faço o que eu falo e não faço o que eu faço. Então, se eu vou ajudar a outra pessoa, eu também estou falando para mim mesma. E muitas vezes é também uma terapia para mim. Às vezes, algumas pessoas não buscam ajuda de terapeuta porque não sentem segurança. Mas é incrível como que as duas pessoas ganham, não é só outra pessoa. Eu aprendo muito, eu cresço muito ouvindo, né, as histórias das pessoas e ajudando elas a, a se recuperarem, a encontrarem um novo sentido. Sim. E é isso. A Irani Mary Kay. Ai, fiz publicidade para você, Irani. Que linda, ele te amamos. Também vou querer seu livro. Gente, sigam a Elisângela, né? Quem não está seguindo ainda, quem está assistindo essa gravação, nós sabemos que a live, muita gente assiste gravada, né? A gente agradece cada um que esteve aqui hoje para assistir ao vivo, mas a gente entende que muitas pessoas aqui na Califórnia é 5 da tarde agora. Então, nós começamos a live 4 da tarde. As pessoas não conseguem, estão trabalhando, mas elas assistem gravado depois e elas vão ser edificadas, viu, Elisângela? E vai se perpetuar essa live, ela vai longe, até hoje. Glória a Deus. Até hoje. Sempre que eu atendo uma pessoa que passou por um luto, eu mando a live da Fernanda Pires. Porque ela conta, uma coisa é eu falar, outra coisa é você ouvir da pessoa, da história dela. E dizer para você que é isso, a gente não entende quem poderá, né? Quem poderá entender os desígnios do Senhor? Nenhum de nós. A gente não entenderá, mas se a gente se abrir para as oportunidades, a gente vai lá na frente entender o porquê foi necessário passar por tudo isso. Até porque existe aquela frase, ela não sabia que era forte. Até que ser forte era a única coisa que ela tinha. Gosto muito dessa frase. Ou do versículo bíblico, digo fraco, eu sou forte. Quando a gente está mais fraco, mais triste, mais oprimido, é onde a gente se fortalece, porque a gente vence a nossa carne. E aí é onde o espírito prevalece. É muito bonito. A Daisy já está falando, Demarte já está falando que está ansiosa para comprar o livro. Eu também quero. Ainda bem que é sexta-feira, Daisy. Tá pertinho. Não percam a Elisângela de vista. Elisângela, se fosse contar a sua história em uma música, você tem alguma música que marcou você? Marcou a história do Davi? Tem uma que mais tocou o meu coração, assim, a minha cunhada, quando o Davi completou um aninho dele, a minha cunhada fez um vídeo, né, com fotos do Davi, de alguns momentos, e colocou uma música lá. Então,
ficou no meu coração essa música. Até hoje, quando eu ouço, quando eu escuto, não tem como. E só me lembra o Davi, só me traz o Davi. Não importa onde eu esteja. Se a música tá ali, não tem como. Então... Pena que o livro não vem com música, né? Mas usa essa música. A música tem um poder curativo também. Tem um louvor que agora... Eu acho que é Só Quem Tem Raiz que chama. Fala muito comigo também. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar, como nada tivesse acontecido. E ainda adorar até o dia clarear. É muito bonita. É muito bonita. Quando a gente tem algo, você tem a sua fé é um valor, é muito importante, ainda que você não entenda, ou ainda que doa, é aquela luz no fim do túnel que você precisa olhar para ela para não desistir de viver. É verdade. E aí eu quero te perguntar se você quer deixar uma mensagem para as pessoas, se tem mais alguma coisa que você quer falar, que você programou, e eu me atrapalhei aqui, talvez eu esqueci. Se você quer falar mais alguma coisa, se você quer deixar uma mensagem para o nosso público aqui. Fica à vontade. Eu quero deixar uma mensagem, sim. E quero agradecer também, Monique, quero agradecer. Eu falo primeiro qual a mensagem, o agradecimento. Fala aí. Então, primeiro eu vou agradecer, né? Agradeço primeiramente a Deus, infinitamente a Deus. Tudo na minha vida parte do princípio de Deus, porque sem Deus, para tudo, com tudo, não existe você, não há você. É impossível, não tem como, né? Então, toda honra e glória a Deus, todo o meu agradecimento primeiramente a Deus, por tudo que o Senhor nos dá, nos deu, nos proporciona, nos sustenta, porque realmente é só com Deus. Quem somos nós sem Deus? Não existe, não tem como. É impossível, é impossível. Então, eu agradeço a Deus, agradeço ao meu esposo, meu querido e amado esposo, que esteve comigo, está comigo, ao meu lado todos os dias. Passamos com Deus tudo isso, estamos passando, né? E ele é um esposo, é um pai maravilhoso, é meu companheiro, meu amigo, e onde eu vou, ele tá junto comigo, onde ele vai, eu tô com ele. Eu vou cuidar dele agora, ele vai cuidar de mim. E somos um para o outro, somos um, né? Somos apenas um. E então eu agradeço muito a Deus pelo meu esposo, por não foi fácil pra gente, pra ele, tudo que ele passou também, né? A falta que o Davi nos faz, o abraço. Meu filho, Deus me mostrou como ensinar ao Davi, porque ele tinha as limitações dele, né? Devido os atrasos, todos os acontecimentos. E Deus me ajudou, me mostrou como ensinar o Davi a abraçar tudo que o Davi... Para você ter ideia, Monique, no hospital, quando o Davi dava um espirro, eu comemorava. Eu corria atrás da médica, das enfermeiras, dos técnicos,
E eu falava, doutora, gente, o Davi espirrou. E eles olhavam assim para mim, que bom, ele... Sério, ele... Porque, né, eles... É o ambiente deles ali, né? E para nós, mães, né, os pais, tudo... Enfim, para eles também não é fácil, porque, né, só Deus sabe o que eles passam no ambiente hospitalar, no hospital, né? Quantas histórias não tem ali, né? Enfim. Então, cada coisinha que o Davi aprendia, eu comemorava. Para mim era importante tudo que ele aprendia, um piscar de olhos, o dedo que ele mexia. Eu comemorava tudo. O Davi se mexia, eu saía, eu precisava falar para alguém, ele fez isso, ele fez aquilo, e a gente comemorava, né? Porque era um avanço, era uma melhora devido ao quadro clínico dele. Então tudo era muito importante ali, tudo era um valor assim que, né? Só Deus mesmo para fazer tudo aquilo, acontecer tudo aquilo e as realizações, né? Então, Deus me mostrou, eu consegui ensinar o Davi a abraçar. A gente pedia o abraço dele e ele abria os bracinhos, virava a cabecinha e vinha ao nosso encontro. Era lindo ver aquilo, sentir aquilo, né? O Davi, ele estava começando a se sentar já também sozinho, né? Tinha toda uma preparação para isso acontecer. E ele também, Deus me mostrou como ensinar. O Davi, ele sorria muito. Meu filho, a gente crê que Deus anestesiava o Davi porque das dores, eram muitos procedimentos, muitos acessos, muitas intercorrências, né, que passamos ali, que ele passou. E a gente acredita nisso, que Deus anestesiava ele não sentia tanto. Porque ele sorria. Quem conheceu o meu filho viu tanto que o Davi sorria e transmitia amor, fé, ele, sabe? Então, e eu ensinei ele a sorrir, a sorrir. Eu pedia para ele mostrar os dentinhos, né? E ele abria um sorriso. Ele entendeu que aquilo era um sorriso, era para sorrir. E era lindo de ver, era lindo de ver. Então, voltando ao agradecimento, né? Agradeci o meu esposo, a família, a nossa família, a nossa parentela, todos. Meus pais, meus sogros, nunca estiveram longe da gente, passaram ali. Tinha momentos que a nossa dor, assim, passava para eles, que era mais visível, tanto de sofrimento, sabe? E eu via, sentia, se eu pudesse, eu tirava do coração delas tanta dor também, né, deles. E eles estiveram com a gente em todos os momentos, dando força, né, tendo força também. E agradeço aos meus amigos, a todos. Graças a Deus, o Davi, nós tivemos ajuda na parte de comunhão, oração também. Muitos, até quem a gente não conhecia, não conheceu pessoalmente, estava orando pelo Davi, oraram pelo Davi. A gente é muito grato a Deus por isso, né? E aos meus amigos, meus colegas do trabalho, meus comandantes, meu comandante direto, as mães carentes do hospital que eu conheci lá, Monique, perdoa.
as mães que eu conheci no hospital, cada uma com a sua história ali também. Pessoas, amigas que Deus trouxe para a gente, que tinha um parente no hospital, a gente ficava uma parte ali na poltrona, ali embaixo, esperando troca para ir ficar com o meu filho. Então, conhecemos muitas histórias ali também, fizemos amizades. O pessoal do hospital, que o Davi sempre foi muito bem assistido, muito bem cuidado. Fizemos muitas amizades lá. Eu digo que nós realmente temos um carinho por todos, todos. Equipe médica, enfermeiros, fisioterapeuta, a pedagoga, seguranças, a parte da cozinha do hospital, para você ter ideia, atendente, as técnicas todas, psicólogas, todos ali sempre abraçaram a gente, sempre trouxeram carinho, sempre nos acolheram. Então, agradeço muito a eles, né, e por todo o cuidado ali com o nosso filho, com o meu filho. Agradeço a todos, assim, e também uma parte eu quero falar sobre a doação de sangue. Davi precisou várias vezes de doação de sangue, é muito importante. Quem puder doar, doe, porque salva uma vida, né? E tivemos muita assistência nesse sentido também, muitos, sempre que o Davi precisou, e outros pacientes ali, a gente ajudava a divulgar, pedia doações, e Deus trazia, né? E agradeço a você pela oportunidade, para mim, aqui, importantíssimo. Muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade, né, que Deus trouxe aqui, e que seja tudo isso de transformação na vida de cada um que esteve aqui. Agradecer o pessoal que está com a gente aqui, participando da live. Obrigada, Deus abençoe pelo carinho, as mensagens, né? Todos vocês são muito importantes para a gente. E a mensagem que eu deixo é a fé. A fé é o princípio de tudo. Sem fé é difícil a gente chegar a algum lugar, é difícil a gente conquistar alguma coisa, é difícil. Quando você deposita, coloca toda a sua confiança em Deus, independente de como vem acontecer, o que quer que seja que aconteça, mas com Deus é diferente, né? É especial, não tem como ser diferente, não tem como ser de outra forma, né? Porque quem tem Deus tem tudo, o nosso primeiro amor, a nossa adoração, é tudo para Deus, é primeiramente Deus, né? Como eu falei, sem Ele nada é possível, sem Ele você não tem como. Eu aprendi que a gente deita, né? Você vai descansar, fecha os seus olhos, tem alguns pensamentos, mas em algum momento Deus vem na sua mente. Você vai ser sempre agradecer a Deus. E quando acordamos também, o meu filho, uma das primeiras coisas que vem é o meu filho, a Vitória, né? E Deus não tem como. Então, qualquer coisa que seja, Deus vai aparecer sempre na sua vida, ali, em tudo. E a mensagem que eu deixo é essa. E também dizer a importância do abraço. Se abrace sua família, abrace seu amigo, abrace
Quem precisa de um abraço, dê o abraço, porque sinta o coração da outra pessoa. Isso, nossa, como isso fortalece a gente também. A gente às vezes chega e é tão tímido para dar um abraço, né? E abraça, sinta a pessoa mesmo, passe esse carinho para a pessoa. E também fala assim, se permita sentir Deus, né? Confie em Deus, que você só tem a ganhar, não tem como você viver sem Deus. Então, sinta Deus, sirva a Deus. É isso a mensagem. Que lindo. Você falou, eu anotei aqui, ó, o poder curativo do abraço. Você pode até escrever no seu Instagram, o poder curativo do abraço. E que segue escrevendo, é apenas o começo. É apenas o começo. Hoje um capítulo, amanhã pode se tornar um best-seller. Estamos apenas começando, né? Deus mostrará os caminhos. E eu achei muito bonito as pessoas que fizeram os comentários aqui. As pessoas querem ouvir. As pessoas querem essa força. Nós não sabemos onde essa live vai chegar ainda. Quantas pessoas estão, talvez, não hoje, nesse momento, ainda estão no quarto escuro. Elas precisam ouvir de alguém que passou pelo que elas passaram para saber que existe uma possibilidade de continuar, encontrar um novo sentido. Parabéns, Elisângela, pela sua coragem em aceitar esse desafio de escrever um livro, um capítulo, uma participação num livro, e pela coragem maior ainda de vir a uma live, né, de se expor, mas olha como é bom. Olha como é bom falar. Eu acredito que eu estou aqui. É muito bom, continue fazendo. Continue fazendo. E você vai descobrir antes, lá no hospital, você conheceu muitas pessoas que também estavam com filhos acamados ou filhos de UTI. Mas agora você passou por uma outra fase da sua vida. E através dessa live e desse capítulo, você vai alcançar pessoas que também perderam os seus filhos. E através da sua história, elas vão se inspirar, tirar forças para continuar. A Maristela Buarque falou que Deus te abençoe, conforte o coração de vocês. Um forte abraço da prima, que vai te conhecer pessoalmente em breve. Muito ansiosa para ler o livro. É outra prima aí, ó. Apareceu umas primaiadas aqui, ó. Apareceu uma Guzmão, Adilis Guzmão. Você conhece a Adilis? Pessoalmente, não. Nem eu, mas tem Guzmão, é da família do meu pai, é da família da Glória, né? É da família do seu marido. Apareceu aí os parentes. Mas é isso, gratidão a todos vocês por estarem aqui com a gente, pelos comentários, é muito importante essa interação. A Elisângela se doou aqui, contou a sua história publicamente, e ela receber também esse carinho todo dos comentários de vocês é muito importante, é muito bom, é muito bom. Eu agradeço a todos vocês, agradeço a você, Elisângela, grandemente, e quero ver meu livro aqui. Quando eu vou fazer um post quando ele chegar, que vai demorar mais do que os outros, né? Porque demora envio internacional. Mas, gente, vamos todos aí distribuir esse livro. Pense que, ao invés de você comprar uma pizza, compre um livro. Edifique a vida de alguém. Compre 2 livros. Compre um para você e um para dar para alguém. É muito presente. Levar a voz da Elisângela adiante. Monique, muito obrigada. Deus abençoe grandemente você e sua família. Deus abençoe. Por tudo mesmo, pela oportunidade. Deus abençoe. Mesmo. Eu que agradeço. Obrigada, Elisângela. Boa noite para vocês. E quem estiver me seguindo aqui, ó, se você não me conhece ainda e quiser me seguir, toda segunda-feira temos lives aqui. E aí, Elisângela, segue. Eu te aconselho a seguir fazendo lives lá no seu Instagram. Continue contando a sua história com pessoas diferentes. Olha que interessante. Você pode fazer uma live com mais uma pessoa do livro, né? Ou alguma mãe que você conheceu lá no hospital. Enfim, se Deus deu uma missão, missão dada,
Você é soldada. Você é soldada, não é? Eu sou cabo. 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 Missão dada é missão cumprida. É verdade. Então, com... Ai, eu não sei se eu agradeci as minhas amigas, meus amigos. Ai, o pessoal que me abraça muito, não me deixa sozinha do meu serviço. Obrigada, obrigada a vocês. Obrigada por tudo. Me ajudaram em todos os sentidos que você imaginar também. Muito importante o apoio da família, dos amigos. Sim, de todos, de todos. Legal. Boa noite para você. Boa sorte lá na sexta-feira. Vou continuar. Ponha bastante fotos para a gente ver, né? Se tiver, vai ter uma live, não vai ter, do lançamento? Eles vão transmitir, não vão? Vai ser transmitido, eu não sei, pelo Instagram. Da editora, talvez, né? Mas depois você divulga lá, pode ver. Para quem está em São Paulo e pode ver e participar desse momento com você também. Obrigada, Elisângela, mais uma vez. Boa noite para você. Obrigada. Eu que agradeço por tudo. Boa noite. Tchau. Tchau.